Fala pessoal, tudo bem? Bicalho aqui. Eu tô voltando a produzir conteúdo finalmente pro meu YouTube, porque eu quero expandir a minha área de atuação e eu tô aqui realmente relaxado em casa, no meu feriado. Tava rolando o YouTube e aparece mais um vídeo do Lucas Montano. Como esse canal, eu quero voltar a ele para falar de tecnologia, educação e tudo, como isso tudo está relacionado, como existem conexões intrínsecas entre essas coisas, eu queria usar o vídeo dele para fazer certos comentários a respeito do que a gente ouve das pessoas no mercado de trabalho, por que será que isso acontece, por que a gente está passando por um leve momento de crise na área da tecnologia e como que a gente pode olhar para isso e aprender com o que está acontecendo, para evitar que a gente caia nesse problema também. Então, você que quer entrar para a área de tecnologia, vamos pensar um pouquinho antes de simplesmente sair fazendo curso e sair aplicando para essa área, porque é uma área aparentemente, e prestem atenção no aparentemente, muito rentável, tá? Então, vamos nessa. Aqui no vídeo eu vou deixar rolar um pouquinho desse início. E aí, quando eu sentir necessidade de comentar, eu vou comentar a respeito, tá? Vamos nessa. Sinto, cara, que nem o entrevistador sabe a resposta do que ele tá te perguntando. As entrevistas estão ficando mais difíceis, cara. Sério, eu preciso ter um papo sério hoje com vocês. Não só sobre entrevista, mas sobre alguns comentários que eu andei lendo no Reddit. Eu vi muita gente falando sobre burnout por estudar, sobre TDAH, sobre decepção, sobre se sentir culpado. E eu fico realmente preocupado contigo. Eu li esses dias esse post. Assim, já para comentar aqui, primeiro, esse cabelinho dele tá muito engraçado, cara. Parece que, sei lá, cabelo de desenho animado, né? Estilizado, enfim. É, mas isso dele estar preocupado como as pessoas estão reagindo à área de tecnologia, eu também fico. Na verdade, eu fico preocupado pelos meus alunos, eu fico preocupado pelas pessoas com quem eu converso, eu fico preocupado com, caramba, a pessoa entrou para a área e ela está fazendo o curso, está super desanimada com o curso. Então, eu entendo a frustração dele e eu acho que vocês vão perceber por que ele tem essa frustração e por que eu tenho ela também. Post aqui que dizia assim, ó, é isso, amigos, acabou. Adeus programação. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse tópico, mas antes, será que as entrevistas de fato ficaram mais difíceis? Por que a galera entra numa defensiva durante a entrevista? E por que eu tuitei que em 2 a 3 anos vamos ver uma galera chorando por ter largado a programação quando ficou difícil? Foi apenas Isso, da pessoa largar a programação quando fica difícil, na verdade é uma coisa em qualquer área. Vocês vão ver lá na frente que o que as pessoas querem? As pessoas querem estabilidade. As pessoas querem estudar, estudar, estudar. Ah, estudei 2, 3 aninhos aqui, já tá bom. Eu quero agora um emprego que vai me manter pelo resto da minha vida. Gente, desculpa informar vocês, mas a vida não funciona assim, tá? Não é assim que a vida funciona. Se você se manter estagnado, se você se manter preso naquilo ali, você ou você vai dar uma sorte muito grande daquilo ali se manter por tanto tempo para te sustentar por tanto tempo, ou você vai acabar sendo demitido ou sendo trocado por alguém mais novo e que desempenha melhor. Toda área tem isso. Não adianta. Então, se você não se desenvolver, se você parar no tempo, ninguém vai te salvar. E o que as pessoas mais querem é facilidade. A maioria, gente, não estou dizendo que é todo mundo, pelo amor de Deus, mas a maioria das pessoas querem estabilidade, quer facilidade na hora de trabalhar, na hora de procurar um trabalho, na hora de estudar para conseguir um emprego. É sempre assim. Sempre assim, vamos lá. Para a maioria das pessoas com quem eu já conversei, a maioria das pessoas com quem eu tenho contato, e esse comentário do Lucas Montano, que as pessoas vão se arrepender da decisão delas, é óbvio. Porque a pessoa ela desiste quando está difícil, e depois que chega alguns anos, ela quer, ai meu Deus,
eu não devia ter feito isso, putz, faz parte da vida, arrependimentos. A gente fazer coisas sem pensar muito, muito no emocional, porque tá difícil, e a gente deixa a resistência vencer a gente. Mas a gente precisa se ligar de que não dá para a gente ficar perdendo para a resistência o tempo todo. Alguma hora a gente tem que ganhar. Se a gente nunca ganhar, vocês podem ter certeza, algum problema vai dar. Nos últimos anos, ou as entrevistas estão se tornando cada vez mais difíceis e impossíveis de decifrar. Isso aqui foi postado lá no Reddit por alguém que trabalha na Intel. Eu Já vou recentemente comentar tive isso. uma entrevista em uma empresa da parte da FANG, da Manga, hidrate-se. E as perguntas gentis que foram feitas foram estranhamente específicas e a experiência que você ganha se trabalhar em sua equipe. What? Após a entrevista, procurei respostas online e não encontrei nada específico. As funções estão se tornando cada vez mais precisas ou específicas, ou simplesmente não sou um bom engenheiro, um engenheiro suficiente, né? Suficiente não, experiente. Meu plano anterior era ganhar alguma experiência na Intel antes de me candidatar a outro lugar. Agora fui demitido e estou entrevistando onde quer que receba uma ligação. Diz o cara aqui com 2 anos de experiência, com um salário. Pô, você tá brincando, né? O cara tem 2 anos de experiência. Dois. Vocês acham que isso é muito ou pouco? Pelos números, vamos lá, parece pouco, certo? Que você vai imaginar que um cara que se entende por experiente, ele vai falar que ele tem 5, no mínimo 7 anos de experiência ali trabalhando com alguma coisa, de forma sequencial, né? Pode ser que esses 2 anos dele tenham sido muito intensos e que ele tenha aprendido muita coisa. Por isso que às vezes a gente só olhar para a quantidade de anos não é suficiente para a gente dizer o quão experiente é aquela pessoa. Pode ser realmente que ela tenha ficado muito experiente nesse curto período de tempo. A pessoa é um JK, né? Faz 40 anos em 4. Mas nem sempre isso é verdade, né? Na verdade, na maioria dos casos, isso não é verdade. Você não se desenvolve tanto assim. Principalmente se você acaba entrando numa empresa grande. Se você entra numa empresa grande, as áreas estão muito subdivididas. Então, para você gerar um impacto dentro da empresa, dentro daquela tua área específica, é muito difícil. Então, pô, tu vai estar trabalhando dentro daquela área, aí legal. Tu tá trabalhando, tá se dando bem dentro daquela área, mas aí quando você olha para o big picture, quando você olha para a empresa como um todo, a sua contribuição é isso daqui, cara. A sua contribuição é esse pentelhésimo aqui. Agora, quando você está trabalhando para uma startup, para uma empresa pequena, para uma empresa de pequeno médio porte, como programador, eu digo, pela experiência que eu tive, eu nunca trabalhei para uma empresa grande. Eu sei dessa parte da subdivisão em empresas grandes pelas pessoas com quem eu já conversei. Pessoas que trabalharam no Itaú, pessoas que trabalharam em outros bancos. Então, eu sei de pessoas com quem eu já conversei sobre esse tipo de estrutura. E o que eu consigo dizer de experiência própria é startup, que foi onde eu mais trabalhei. E com certeza, o que você aprende, sei lá, em 2 anos numa startup é muito, muito se comparado ao que você aprende em 2 anos numa empresa muito grande, numa multinacional, numa empresa bizarra, né? Mas aí também, para você alcançar um cargo numa multinacional, muitas vezes você precisa ter uma experiência maior, né? Dependendo do cargo para o qual você se candidata. Vamos seguir. Salário total compensation de 135 mil dólares por ano. Então ele aqui fez uma entrevista e perguntaram muita coisa bem específica que parecia ser sobre coisas que só se usa naquela empresa. Alguém da Twilio falou o seguinte: em comparação com as entrevistas técnicas de 10 anos atrás, as de hoje são extremamente difíceis. E, infelizmente, as perguntas raramente têm a ver com o tipo de código que você escreverá diariamente. Deixa eu contar pra vocês, a minha primeira entrevista que eu tive era Uma coisa muito basicamente criar interessante. uma classe que conectava ao banco de dados e listasse com paginação o que tinha lá numa tabela. Então era basicamente essa minha entrevista aí para trabalhar como full stack. Eu tinha que saber orientação a objetos, tinha que saber PHP no caso, né? Um pouco ali de HTML. Para os meus alunos, né? Fazer uma listagenzinha de um CRUD. Fazer a parte do read ali. É,
é um tipo de ah, um, um tipo de solicitação básica ali para um full stack, né? Um full stack tem que saber fazer pelo menos a parte da listagem, né? Interagir com o banco de dados, isso, com certeza. HTML, CSS, JavaScript. JavaScript nem tanto na época, porque a gente não usava tanto. Mas de fato, como as coisas mudaram. Alguém da Microsoft falou: fiz uma entrevista na Meta há uma semana, recebi alguns casos de análise do produto, esse específico eu já resolvi antes e tinha uma resposta preparada, e algumas perguntas de SQL fáceis. Resolvi todos eles, né? A resposta foi totalmente estruturada e abrangente. O entrevistador me deu um feedback positivo. Foi realmente o melhor processo de entrevista que já fiz. Nada a melhorar, na minha opinião. Eu tinha 99% de certeza de que passei. Bem, fui rejeitado algumas horas depois. A concorrência em determinado mercado é insana. Portanto, mesmo que você ache que fracassou na entrevista, esteja pronto para ser rejeitado. Bom, se tu acha que tu fracassou na entrevista, tu tem que estar pronto para ser rejeitado, né? O cara provavelmente escreveu isso errado, né? É, mas assim, realmente, gente, o que que as empresas querem? Elas querem resolver o problema delas rápido. Fato. Acaba que grande parte das empresas ficou com seus sistemas extremamente complexos. E aí, para você resolver problemas complexos, você precisa de pessoas que saibam resolver problemas complexos. E essas pessoas normalmente são sênior, são programadores sêniores, tech leads, não diria CTOs, né? Porque CTOs estão mais preocupados com a parte de gestão, às vezes tech lead também, mas pessoas muito experientes, talvez até plenos consigam resolver os problemas, mas ninguém quer júnior, entende? Esse é o ponto. O mercado está cheio de júnior. Cara, tem um vídeo do Lucas também que fala muito sobre isso, né? Do Lucas não, desculpa, do Deschamps, né? Depois eu posso gravar aqui um react dele, porque, cara, eu amo aquele vídeo. Eu amo a pesquisa que ele fez. Eu fiz um comentário, inclusive, lá, e eu falei, cara, você tinha que publicar essa pesquisa, porque, porra, é foda, cara. Assim, as pessoas não se ligam de que o mercado, ele tá cheio de júnior. Isso é fato. Ah, mas e o déficit que falaram que ia ter? Muitas empresas querendo profissional e poucas pessoas se formando especializadas. Poucas pessoas especializadas, de fato. Entende? Ou um cara que faz um bootcamp e acha que já é um programador nato. Então isso acontece, cara. Isso acontece muito. Até mais do que vocês imaginam. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, Mas essa questão das entrevistas estarem mais difíceis, é óbvio, as empresas querem cada vez um cara mais específico. Mas a única forma de você ter um cara extremamente específico no seu sistema é você garantir que tem um cara que comece na tua empresa, sei lá, você contrata um júnior, esse júnior entra na tua empresa, ele fica um tempo lá e ele vai crescendo. Mas será que a empresa ela quer pagar para um júnior se desenvolver dentro da empresa, ou ela prefere ficar batendo a cabeça, ou prefere que o RH fique lá, os contratantes, fiquem batendo a cabeça para achar uma pessoa que encaixe certinho na vaga para eles resolverem o problema deles assim. E outra, eles não vão. No fim das contas, o que vai acontecer? Eles não vão resolver o problema deles assim. Não vão resolver o problema deles rápido. Eles vão demorar para resolver o problema. Independente se eles contratem um júnior ou se eles contratem uma pessoa mais experiente. Mas, contratando uma pessoa mais experiente, a chance de resolver aquilo ali é um pouquinho maior, eu diria. Mas, cara, pode ser que aquele sênior nunca tenha visto nada daqueles problemas ali. E aí a dificuldade dele, ok, ele vai ser mais safo. Mas, ao mesmo tempo, né, pode ser que aquele tudo que aquele sênior sentia de dificuldade que ele não desenvolveu em outras empresas, ele chega naquela empresa e ele vai ter que enfrentar aqueles problemas naquele momento, e vão ser todos de uma vez. E aí o cara pode ficar até frustrado, inseguro, e aí a gente vai ver alguns desses problemas depois ali, mais pra frente no vídeo. Só estão 3 minutos, eu tô falando pra caceta, mas é isso. A intenção é essa. Talvez eu divida esse vídeo em duas partes. Esse comentário é muito bom, ó.
Juro que essas coisas me deixam perplexo, porque muitas vezes terei dificuldade com alguns desses problemas super técnicos de quebra-cabeça ali, de algoritmos e tal em entrevista, mas depois que tu passa nesse tipo de entrevista e tu tá lá dentro da empresa, tu olha as pessoas, elas estão simplesmente, sei lá, jogando cocô na parede, tá ligado? E esse Cara, isso é mais comum do que a gente pensa. De você ter empresas em que o processo seletivo é super rígido e quando você entra, cara, não é nada nesse nível. Tipo, o que é cobrado de você não chega nem perto daquilo ali. Então isso acontece muito, 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 muito. Principalmente o cara quer ver se você é um bom cientista da computação e aí ele bota essas perguntas de algoritmos, de estrutura de dados e tudo mais, e quando você vai aplicar na prática, cadê? Você aplica esse tipo de coisa? Não aplica. Na verdade, o que ele quer saber não é a sua capacidade, se você já sabe resolver aqueles problemas. Ele quer saber se você tem raciocínio lógico. Ponto. Eu acho que essa acaba sendo a grande intenção desses problemas lógicos, desses problemas típicos de um cientista da computação, né? Bom, vamos seguir. Esse sentimento aqui que esse cara tá descrevendo é basicamente assim, muitas vezes tu escuta depoimentos de alguém que trabalha numa empresa e as pessoas falam de o quão lixo é o projeto dessa empresa, o código, e aí tu faz uma entrevista lá e o cara vem aplicar cheio dos algoritmos, estrutura de dados, cheio dos problemas lógicos, né, mega complexos, e o cara tem que se segurar pra falar assim, cara, eu sei que o teu projeto é uma bosta. E a realidade é que depende muito do entrevistador que tu pega. Olha só esse cara aqui, pare de ficar na defensiva nas entrevistas. É um entrevistador, né, um engenheiro entrevistador que trabalha no Google. Ele postou o seguinte: é meu trabalho descobrir se você entende o que está dizendo ou apenas repetindo algo que ouviu em algum lugar. Especialmente em entrevistas de System Design, É quando bem é fácil difícil, tá? usar palavras-chave como Load Balancer e CDN. Além disso, reserve 10 minutos para aprender os fundamentos dos protocolos RPC. É um pouco embaraçoso quando você não consegue explicar com seus sistemas horizontalmente escaláveis como que eles se comunicam. Numa entrevista de System Design, se tu desenha lá uma base de dados, tu bota lá o teu serviço, esse aqui é a API, né? Vai receber, a gente vai ter um load balancer aqui. Ele não quer só saber se tu sabe quando usar um load balancer. Ele quer que tu tenha o conhecimento de como o load balancer funciona. E eu já fiz uma entrevista que eu resolvi um algoritmo super complexo. E eu resolvi ele. Só pra vocês terem noção, eu não sei o que é um load balancer. E tá tudo bem. Eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer, né? Com isso. Tem coisas que na entrevista são cobradas, o cara quer ver se você sabe explicar. Então aí é muito mais soft skill do que propriamente uma hard skill, né? É mais ver se você entende o que você está fazendo, porque a maioria das pessoas ela acaba entrando na área de programação e replicando coisa, ela acaba decorando como faz não sei o que e replica. Aí vai lá e dá erro, vai lá e dá problema, porque, cara, infelizmente, isso é um problema que vem da educação de base. É por isso que cara, os vídeos do Lucas são muito ricos, dá para comentar muita coisa. Acaba que as pessoas estão desde cedo acostumadas a decorar. Decora tudo. Ah, não, decora e joga na prova, depois esquece. Depois apaga isso da mente. E programação não é assim, cara. Programação é raciocínio lógico, é resolução de problemas, tá? Então, foda. Não tem outra coisa para dizer que não isso. Utilizando um hash map. E aí o entrevistador me falou o seguinte, tá, mas e como que funciona um hash map? Eu expliquei como funcionava um hash map, ele falou, e se tiver conflitos entre chaves? Daí eu expliquei, não, certo, se tem um hash pode ter colisão, eu expliquei sobre a colisão. Dele, então, mas qual algoritmo o Java usa no hashmap para resolver a colisão? E qual estrutura de dados eles usam para isso? Daí eu fiquei tipo, cara, não sei. Tu pode me dizer? Dele, como assim? Daí eu falei, me explica. Tu sabe, pode me dizer. Enfim, eu não passei na. Cara, é foda, né? Porque, porra, pra que o cara tá explicando isso? Pra que o cara vai explicar isso? Como é que como é que o Java resolve o problema do hashmap por trás dos panos? Tipo, caralho, no fim das contas, o cara no dia a dia só vai usar uma porra de um dicionário, uma porra do hashmap. Tipo, ele não vai necessariamente precisar entender como é que funciona a resolução de conflito entre chaves de uma estrutura de dados como o hashmap. Porque ele só vai usar. É, é fudido quando você tem isso na entrevista, e, cara, por isso que eu gosto do Lucas. Ele ficou na defensiva nessa entrevista. Mas
Se você parar a pensar, ele não agiu correto, porque não é correto você ficar na defensiva. O correto era você falar, poxa, não sei, mas eu com certeza vou pesquisar quando eu chegar em casa. E eu te mando essa resposta por e-mail, por exemplo. Eu te mando essa resposta. Eu tenho a capacidade de pesquisar e encontrar essa resposta. Eu acho que isso seria uma resposta mais inteligente do que você simplesmente apontar para o cara. E você sabe isso que você está perguntando? Porque às vezes o entrevistador ele nem é um cara da área. Ele nem é o cara que trabalha como dev, ou ele não é o tech lead, ou ele não é o CTO. O cara, ele é um recrutador e acabou, ele não manja de tecnologia. Então, às vezes, o que ele está perguntando é o que mandaram ele perguntar. E, às vezes, realmente, aquilo não vai ser usado no contexto da empresa. E é isso que é foda. Entrevista. Às vezes eu sinto, cara, que nem o entrevistador sabe a resposta do que ele tá te perguntando. De Talvez fato, esteja lá na folha dele, A4, né? Do que ele espera que eu responda. Mas vai por mim, não é uma boa tu desafiar se o entrevistador sabe ou não do que ele tá te perguntando. Porque tu mexe exato. com o ego dele. Porque ele tem o poder. E tem horas que a gente tem que ser muito inteligente na vida. Nesse tipo de situação, é melhor que a gente se mostre, que a gente não se mostre reativo, porque isso vai mostrar para o recrutador que se a gente está sendo reativo com ele, que a gente não conhece direito naquele momento, imagina se a gente conhecesse. Então mostra uma inabilidade de inteligência emocional, mostra que você não tem inteligência emocional, que você não vai saber lidar nesse tipo de situação, que você não vai falar, olha, eu não sei, mas eu pesquiso, eu acho rapidinho para você como é que isso funciona, entendeu? Então tem formas de você driblar isso sem você parecer arrogante demais, porque uma coisa é você parecer arrogante com razão, né? O que eu quero dizer com isso? Confiante, lembrei a palavra. Você se mostrar confiante, a outra coisa é você se mostrar arrogante. Então tomem muito cuidado com isso. Nessa entrevista, o Lucas se mostrou, olha, eu não sei, você sabe, seu otário? Foi quase isso, né? Foi um desafio. E aí isso mexe com o ego do cara. Infelizmente, gente, o ser humano ele é emocional. Então esse cara provavelmente olhou para o Lucas naquele momento. Pode ser que isso não tenha sido motivo do Lucas não ter entrado para esse emprego, mas isso com certeza pode ter decidido alguma coisa. Não se enfrenta quem tem o poder de te contratar. Você não enfrenta. Você pode sim enfrentar depois que você ganhou a confiança da pessoa. Aí você pode botar umas cartas a mais. Pode provocar um pouco mais, porque você já tem um contato melhor com aquela pessoa. Agora, se você não tem, não arrisca, cara. Não arrisca, porque isso pode ferrar com a tua vida. Eu aprendi a minha lição e comecei a estudar mais a respeito das coisas que eu falo. Mas eu entendo o que esse cara tá dizendo, tá? Porque a mesma coisa acontece no desenvolvimento de aplicativos mobile. Às vezes tu tá entrevistando um cara que é sênior e ele quer trabalhar com o desenvolvimento de aplicativos, mas ele não sabe explicar o que acontece quando o telefone recebe uma ligação telefônica durante um processo que o teu aplicativo iniciou. O que acontece com esse processo? Ou como que funciona o ciclo de vida de uma tela, quais os tipos de leak de memória pode acontecer. Ou até coisas mais simples como fazer um cache de uma imagem. É fácil a gente pegar e falar, não, a gente tem lá uma parte que é o repository da nossa aplicação. Mas aí tu pergunta, tá, e o que acontece se o usuário modificar o mesmo registro em outro celular ao mesmo tempo? Como é que tu resolve o conflito entre algo que foi atualizado na nuvem e algo que está cacheado local? Sendo que o usuário pode ter modificado esse cache local enquanto estava offline. Então, Vejam como as perguntas que o Lucas faz são perguntas de sênior, cara. Você enxerga isso. Você enxerga claramente isso. Porque ele com certeza lidou com tudo isso. Ele, durante, ah, durante o desenvolvimento de algum aplicativo, ou talvez atualmente, recentemente, ele tenha lidado com isso. Porque cara, quando você está dentro do mercado de trabalho, você vai lidar com problemas que você nunca lidaria se você tivesse em algum outro contexto, tivesse num contexto diferente. Eu mesmo não lidei com metade desses problemas, mas eu sei mais ou menos a linha de como resolver algum deles. Ou
Mesmo que eu não saiba, eu sei como é que eu posso pesquisar sobre isso. Então esse aqui é o grande ponto. É você ter a experiência para você saber como você resolve problemas. Como você resolver problemas que você não sabe de forma mais rápida. Mas ainda assim, gente, é muito difícil isso, tá? É bem, bem, bem difícil. Esse tipo de coisa a gente espera que um desenvolvedor sênior saiba responder. Exato. Pelo menos hoje em dia, em 2023. Porque quando eu comecei lá atrás, eu admito, cara, era basicamente assim: saber usar o SQLite, saber o que era um adapter, um design pattern, e como fazer a tua lista não travar no aplicativo ali quando o usuário scrolla muito rápido. Ou você nem saber design pattern nenhum e ainda assim você conseguir fazer o negócio, cara. É muito mais simples, é você resolver problemas, entre aspas, básicos ali do contexto de criação de um aplicativo. Ah, mas quando você começa a escalar, a escala traz novos problemas. Então, é por isso que, cara, eu nunca acho que o programador vai perder o emprego, porque você sempre vai ter problemas para resolver. Quanto mais pessoas usarem a internet, quanto mais pessoas usarem Rápido. aplicativos, quanto mais pessoas usarem internet, quanto mais pessoas usarem aplicativos, mais pessoas vão ser necessárias para resolver esses problemas. Mais pessoas qualificadas, né? E eu acho que à medida que a gente vai incluindo novas abstrações, frameworks, uma das formas de selecionar os candidatos, os melhores candidatos, é aplicando perguntas mais de base, tá ligado? Por isso que é muito importante a gente aprender essa base. E aí a gente entra também na parte de entrevista Verdade. comportamental. Tem duas perguntas aqui que eu gostaria que tu prestasse atenção para que tu esteja preparado para uma próxima entrevista, tá? É essa aqui, ó. O projeto mais desafiador em que você trabalhou e me conte sobre um conflito que tu precisou resolver. Cara, essas duas perguntas eram perguntas que me quebravam muito, tá ligado? Até que eu aprendi a não deixar pro improviso e pensar numa historinha do que eu ia contar durante a entrevista. O Gleiton Storytelling, né? Você saber contar a sua história, você saber contar pelos problemas que você passou no desenvolvimento, porque, cara, dependendo de como você sabe contar essa história, isso vai fazer diferença na hora do cara te contratar. Na verdade, vai fazer diferença para você ser comparado com outro candidato. Então, vai olhar para dois candidatos e vai falar: ah, pô, esse cara aqui soube se defender melhor, vamos chamar ele. Infelizmente, gente, quem se comunica melhor, quem sabe defender o seu peixe melhor, quem sabe vender o seu peixe melhor, o seu produto melhor, alcança mais sucesso do que aquela pessoa que é puramente técnica. A pessoa que tem forte soft skills e forte hard skills, mas ela não é completamente foda em hard skills e uma meba em soft skills, ou muito foda em soft skills e uma meba em hard skills, ela que tem o equilíbrio, ou um pouquinho maior do que o outro, normalmente consegue se dar melhor do que pessoas que só têm um lado muito grande ou outro lado muito grande. O cara que tem hard skills de forma fenomenal, às vezes, beleza, ele pode ser contratado ali porque ele é muito bom, mas, cara, em algum momento ele vai ter que desenvolver soft skills. Não adianta. Então, cara, você pode ser muito bom em alguma coisa, mas você sempre vai ter alguma coisa para você se desenvolver, alguma coisa para você evoluir. falou aqui, ó, não tem jeito não, tem que ser ensaiado pelo menos 3 historinhas, Exato. especialmente se for em Tem que inglês. ensaiar antes, cara, tem Exatamente, que cara, não escrever o deixa pro roteiro. improviso, especialmente se for em inglês a tua entrevista. Se tu souber se vender, um if vira uma história. É Perfeito. basicamente isso. E deixa eu te dar uma dica, normalmente quando uma empresa pergunta assim: qual que foi o projeto mais desafiador que tu trabalhou e o conflito que tu precisou resolver? Normalmente o que a empresa espera que tu responda não é tipo assim: nossa, eu tinha uma query SQL muito complexa e eu tive que fazer 2 left join e um inner join. Não é isso que eles querem saber, tá ligado? Eles não querem saber do algoritmo mais difícil que tu implementou. Normalmente o que se espera... Porque muitas vezes o cara não vai nem saber o que é isso, o recrutador ele não é da área. Então ele tá cagando. Inner join, left join, sei lá, cara. Saiba vender isso, saiba falar o que você resolveu de forma complexa, sem talvez entrar em muitos detalhes da parte técnica, porque senão o cara às vezes não é técnico e vai estar te ouvindo e vai falar: não, porque eu peguei um chublengas e juntei com um chubrauches, e aí isso deu um chubrigondes, e aí o cara não vai entender nada, não vai entender nada do que você está falando.
É como se você estivesse falando grego para ele. Então, saiba explicar, isso é muito difícil, tá? Não tô dizendo que isso é fácil, gente. Saiba explicar bem aquilo que você fez de difícil, né? Quais desafios você enfrentou. É como algo que talvez possa ser complexo tecnicamente, também envolve regra de negócio e resolução de conflito entre múltiplos programadores, equipes, integração de sistemas. Então, normalmente, numa pergunta dessas, se espera um pouco de soft skills. Então, eu recomendo que tu tenha uma Exato. historinha aí e não seja uma historinha simplesmente do tipo, nossa, eu tive que implementar uma tela que tinha uma animação bem complexa. Ou então, tipo, nossa, eu tinha que importar um arquivo, a não ser que seja um arquivo de 2 tera ou algo do tipo. Tu entendeu o que eu tô falando, né? Então eu falei, em 2 a 3 anos vamos ver uma galera chorando por ter largado a programação quando ficou difícil. E isso aí tem a ver com esse post aqui, ó. É isso, amigo. Antes dele entrar, gente, só para explicar o que é soft skill e o que é hard skill. Hard skill é o quanto de conhecimento técnico você tem. Soft skill é o quanto você sabe lidar com outras pessoas, o quanto você sabe trabalhar em equipe, o quanto você tem de inteligência emocional, o quanto você sabe se comunicar bem. Então, um complementa o outro. Você não pode simplesmente, eu manjo muito desse framework, ou eu manjo muito dessa linguagem e acabou. Isso nunca é suficiente para você ser considerado um puta profissional, tá? Não é suficiente.